tudo bem? Estão estudando direitinho? Vamos fazer as atividades. Olha, essa página aqui, 97, eu vou explicar para vocês e aqui estão as respostas. Eu vou explicar questão por questão, resposta por resposta, tá bom? Só que eu não vou ficar em frente ao quadro para não atrapalhar a visualização de vocês. Então, olha, eu vou explicar o número 1. A pergunta do número 1 é o seguinte: o que foi a Convenção Nacional? A Convenção Nacional, ela foi uma reunião que substituiu a Assembleia Nacional com o objetivo de elaborar uma nova Constituição para a França. Porque no vídeo vocês viram, né, explicando muito bem o que seria uma convenção. Então aqui na número 1 está explicando direitinho um quadro o que é uma convenção. É só vocês colocarem no livro direitinho, hein? Tá bom? Porque esse conteúdo sobre Revolução Francesa é muito importante para vocês. 2. Quais foram as principais mudanças na França no período da Convenção Nacional? As principais mudanças pelas quais a França passou nesse período foi a proclamação da República e aquele período de terror, tá? Onde os jacobinos começaram a perseguir as pessoas opositores ao governo deles. 3. Quando os jacobinos instituíram a Convenção Nacional, como ficou conhecida o período em que o governaram? Por quê? Olha, ficou conhecido como período de terror. Por quê? Porque os jacobinos, eles criaram um clima de medo na França. Eles começaram a perseguir as pessoas que discordavam do governo jacobino. Eles começaram a condenar as pessoas que eram consideradas revolucionárias. As pessoas eram condenadas à morte, à guilhotina. Então, inclusive, o rei, né, Luís XV e sua esposa foram mortos na guilhotina, porque eles foram considerados contra-revolucionários. 4. No número 4, tá assim: relacione as colunas. Letra A, Comitê de Salvação Pública. É responsável pelo julgamento dos opositores? Não. Tinha como responsabilidades fazer a administração e cuidar da defesa externa do país? Sim. Então, a letra A é o segundo parêntese. A letra B, Comitê de Salvação Nacional. É responsável pelo julgamento dos opositores da Revolução? Não. Responsável pela segurança interna? Sim. Então, a letra B é a última. E, então, a letra C, Tribunal Revolucionário, é responsável pelo julgamento dos opositores da Revolução. Então, a letra C é a primeira. Então, na número 4, como ficaria a sequência? C, A, B. Número 5. Escreva V, verdadeiro, ou F, falso. O Tribunal Revolucionário era um órgão democrático? Então, o Tribunal Revolucionário, ele trabalhava com a democracia? Falso. O período do terror foi liderado por girondinos? Não, é falso. O período do terror foi liderado pelos jacobinos. Então, aqui é F. Porque o período, então, do terror, ele foi liderado pelos jacobinos. Os sans-culottes apoiavam Robespierre? Verdade. Verdade aqui. Danton
Foi líder dos jacobinos? Falso. O líder dos jacobinos foi Robespierre. Robespierre, então, número 6. Interprete a pergunta de Robespierre. Vocês querem uma revolução sem revolução? O que ele quis dizer com isto? A quem se dirigia? Então, Robespierre, ele estava se referindo às pessoas opositores, ou seja, as pessoas que eram contra o governo dos jacobinos. Então, ele se refere à revolução no sentido da guerra e do terror, de morte. E sua pergunta, ele estava fazendo a quem? Os seus opositores, que não queriam violência, mas eles queriam somente o quê? Mudanças, eles não queriam violência. Número 7. Na sua opinião, quais foram as boas e más medidas tomadas pelo governo jacobino entre 1792 e 1794? Por quê? As boas medidas foram a instituição da República e eles aboliram a escravidão na colônia. Então, essas foram as boas medidas tomadas nesse período. E as más medidas? A perseguição e a condenação à morte de opositores da Revolução. Então, as medidas, esse período de terror é uma das medidas negativas, más medidas tomadas nesse período. Tá ok?